Olá e muito boa tarde a todos que já estão com a gente. Olá, pessoal, muito boa tarde. Tudo bom, Tamires? Tudo ótimo, Ed. Tudo bom. Gente, para quem está chegando agora e ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou Ed Firme, comunicador digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber a Tamires Tristão da Magazord para bater um papo. Muito boa tarde, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando um pouquinho, me chamo Tamires, então, hoje eu sou analista de novos negócios e parcerias e também de relacionamento aqui dentro do Magazord. Espero poder contribuir um pouquinho mais do meu conhecimento para vocês aí. Bacana. Tami, eu queria aproveitar esse momento que a gente sempre dá aquele 2 minutinhos para o pessoal ir chegando, pegando um café, se ajeitando na cadeira para ter uma aula com a gente. E queria bater um papo para a gente já começar uma das coisas que eu acho mais importantes, porque o nome dessa webinar aqui, ela representa muita coisa, né? Então, como aumentar a sua base de clientes com a Edrone, né? E aí a gente escolheu a Magazord para ser a nossa parceira nesse bate-papo, exatamente porque a Magazord faz parte desse nosso elo de parcerias e ela entende muito bem como fazer com que consumidores se tornem clientes, né? Então, queria já começar esse bem-vindos para a galera, para já fazer essa virada de chave na cabeça de todo mundo e todo mundo pensar comigo que, assim, gente, eu estava até falando com a Tamires um pouco antes da gente começar, consumidor vai no pit stop, consome o primeiro produto que tem ali e segue a viagem dele. Agora, um cliente, de fato, é aquele que é basicamente um representante da sua marca, um fã. E como que a gente faz isso aumentar, né? Então, a gente separou aqui alguns casos interessantes, algumas estratégias que eu acredito que a Tamires vai conseguir complementar junto comigo, para a gente realmente explicar como a nossa ferramenta Edrone ajuda a todos os clientes da Magazord, como, por exemplo, a gente vai trazer alguns hoje, a aumentar a sua base. Certo? Perfeito. E é muito isso que você falou, né, de consumidores aí a gente encontra facilmente na internet, né? Mas realmente engajar esse consumidor e fazer com que ele vire teu cliente e que ele consuma cada vez mais da tua marca, dos teus produtos, isso é algo difícil a ser feito, mas que com certeza a gente vai conseguir abordar aqui nesse material e trazer vários insights aí para os nossos clientes. É um baita desafio, mas vou aproveitar então a deixa, já vou dar o kickoff para a gente passar na nossa agenda, né? Então, primeiramente, o nosso bem-vindos a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a captação e a organização de dados em um CRM, para poder já dar exemplos que a Edrone ajuda a você entender quem é o cliente, para ele deixar de ser um consumidor e ele começar a ser um cliente. Isso tudo é baseado em dados, né? Algumas estratégias de automação de marketing para melhorar o seu ROI e o seu LTV. Se você não sabe o que é ROI nem LTV, fica tranquilo que a gente vai explicar também. Né? Alguns casos de sucesso aí que a gente tem em parceria com a Magazord no setor de decoração, de moda, de eletrônicos e algumas considerações finais que ficarão abertas aí para todo mundo que estiver online com a gente fazer algumas perguntas. E eu vou aproveitar também esse outro trechinho para dizer que temos no nosso chat hoje a minha companheira, né, a Mariane, ela tá dando todo o nosso suporte pelo chat. Então, se vocês tiverem dúvidas e todos os materiais de apoio que a gente for falando no decorrer dessa conversa, ela vai estar disponível para ir ajudando o pessoal também. Beleza? Filha, Então, bora lá? bora. Bem-vindos a todos e hoje a gente vai explicar um pouquinho, né, das muitas coisas que a Edrone consegue fazer, junto com algumas parcerias de sucesso como a Magazord, mas vamos focar basicamente em 3 partes primordiais, que seriam a captação e a organização de dados em um CRM, então como coletar dados de forma eficiente e organizá-los para criar uma campanha de marketing mais eficaz. Porque, convenhamos, né, Tamires? Não adianta abrir a torneira de dinheiro, trazer um monte de consumidor para sua loja e não transformar eles em clientes, não é? Exatamente. A gente tem aí uma base valiosíssima que a gente consegue segmentar, aumentar o nosso ticket médio, aumentar o consumo do nosso cliente e realmente trazer ele mais para perto, tornar o nosso cliente fiel à marca e defensor da nossa marca. Né? Exato, um fã, né? É o que a gente
tem que pensar hoje. E aí, em seguida, a gente vai abordar algumas estratégias de automação de marketing que podem ser aplicadas para melhorar o seu ROI, né, o seu retorno de investimento. Então, quanto você paga para ter um cliente consumindo e quanto que ele, de fato, traz de lucro de volta. E o LTV, que é o Lifetime Value, né? É o tanto de tempo que aquele cliente consome, o decorrer de tempo que o cliente consome em sua loja, fazendo com que você lucre mais com um cliente que você fez aquisição apenas uma vez. E aí, eu acho que essa parte, digo com tranquilidade, é a minha favorita, porque a gente consegue não só falar sobre automação, mas falar de forma estratégica, falar em como tocar o cliente para que ele, de fato, se torne um defensor do que a gente faz aqui hoje. E por último, como eu bem disse, a gente vai falar de alguns casos de sucesso, que são exemplos reais de como essas estratégias que a gente está colocando aqui funcionam em diferentes nichos de mercado. Então, a automação de carrinho abandonado vai funcionar melhor para um lado, talvez ela funcione melhor aliada a outro cenário em outra parte. Então, vocês vão conseguir ter uma ideia mais fácil de como conseguir tirar o melhor proveito de todo esse conteúdo. E aqui até a gente trouxe 3 cases de segmentos bem diferentes, né? Então a gente tem moda, a gente tem decoração e a gente tem eletrônicos. São públicos bem que se assemelham entre si, entre decoração e moda, que o público até pode ser o mesmo, né? Mas ainda assim, cada um tem sua peculiaridade e a sua segmentação, né? Exato. E aí eu vou começar aqui falando do que é o meu dia a dia, basicamente, mas a organização de dados dentro de um CRM, porque, vamos lá, gente, vamos pensar de forma bem estratégica. Para o marketing funcionar, você precisa ter com quem falar, né? Acho que não tem mais, e aí ia ser um outro tópico que a gente estava conversando um pouco antes aqui nos bastidores, mas infelizmente a era do genérico já deu. Aquela época onde você fazia um criativo simples, subia uma campanha e vendia muito, já deu. Hoje em dia você precisa entender o comportamento do cliente para capturar os dados de forma relevante. Então isso pode ser feito por meio de formulário de inscrição de newsletter, pop-up, de captura de leads, ou até mesmo uma análise completa do comportamento de navegação do seu cliente. E aí a gente já pode, por exemplo, trazer algumas ferramentas que a iDrone já faz uso para que isso se torne algo mais palpável. Então a gente tem tanto o pop-up de captura quanto o pop-up de saída, aquele cliente que você já teve um gasto, né, inicial para fazer ele chegar até o seu site, ele ir embora sem ao menos assinar sua newsletter, sem ao menos deixar um dado para trás para que você consiga trabalhar ele a longo prazo, é, infelizmente, um pecado no mundo digital hoje em dia, não é mesmo? É dinheiro que está indo pelo ralo, né, Ed? Infelizmente, é a torneira de dinheiro, né? E aí, isso aí, quem já teve em outras webinars aqui comigo já está acostumado a me ouvir falar sobre a torneira de dinheiro, mas eu sempre pergunto para todo mundo: teu e-commerce é saudável quando você fecha a torneira de dinheiro? Porque se você fecha a torneira do tráfego ali, você consegue manter pelo menos as contas pagas ou você precisa do investimento quase ad infinitum ali para continuar vendendo? Óbvio, a gente sabe que o ciclo de clientes ele sempre se renova e tudo mais, mas se você não tem como analisar, entender, prever e melhorar o processo, né, masterizar esse processo, infelizmente você está refém da torneira de dinheiro. E no mundo do leilão digital, sempre vai ter alguém que vai conseguir pagar mais que você. E aí, quando que a coisa torna-se saudável, não é? Exatamente. Então, com a iDrone, a gente pode centralizar todas as informações em um CRM, que não é só um CRM, né? Ele também tem a parte toda de inteligência artificial. Para quê? E aí é um outro ponto que eu acho muito legal quando a gente coloca de forma bem clara, que é o seguinte: você ter um cientista de dados dentro da sua operação é muito caro. Vamos combinar, gente. Ter um cientista de dados que vai analisar todo o tráfego, tudo que chega, comportamento do cliente, tudo isso é algo muito impalpável para pequenas e médias operações. Então, hoje, a iDrone já entende como isso faz-se necessário e utiliza da inteligência artificial para trazer um monte de insight. Então, a gente pode prever, não necessariamente prever, mas ajudar você a entender qual é a campanha que está te dando mais resultado, te ajudar a escrever um e-mail, te dar até mesmo algumas campanhas pré-moldadas, né, para que você consiga fazer uma segmentação precisa. Porque é isso que o CRM faz
no fundo. O que difere o CRM de um arquivo de escola, eu acho que esse exemplo é o melhor que eu consigo dar sempre, porque todo mundo aqui foi para a escola e em algum momento foi parar na diretoria, seja por bem ou por mal, e tinha lá aquele arquivo gigante com o nome de todos os alunos separado por ordem alfabética. Cara, o CRM é isso. A diferença é que a inteligência artificial vai te ajudar a abrir perfil por perfil, de cliente por cliente, e te ajudar a segmentar de forma eficiente a comunicação para cada um deles. E aí, de novo, a gente falando sobre o mundo moderno, a gente está falando sobre personalização da comunicação, né? Porque hoje a gente sabe que não adianta mais você falar de forma generalista, e eu vou dizer até mais, não adianta você fazer mais do mesmo. Se você não busca a inovação, infelizmente tem alguém buscando e essa pessoa vai sair na frente. Exatamente. E o CRM é extremamente valioso porque, por exemplo, hoje eu comprei o celular, mas amanhã eu vou precisar da capinha, eu vou precisar de uma película também, um exemplo, né? Eu tenho noção de que meu cliente comprou o celular, por que eu não posso ir lá mandar um e-mail para ele? Opa, aqui a gente tem a capinha, a gente tem a película, sabe? Então, a gente aumenta o nosso ticket ali também e mostra o quão preocupado também a gente está com o cliente. Exato. E eu acho que, assim, um outro dado que eu acho super valioso, que é para ponto de comparação, porque eu acho que, assim, comparativos a gente tem que fazer com quem tá no topo, e a Amazon se tornou essa indústria gigante que ela é hoje, basicamente entendendo como fazer upsell e como fazer cross-selling baseado no comportamento do cliente. Então, aqui, quem nunca passou pela Amazon na vida, e sempre, em todos os produtos, vai ter o kit. Você está lá olhando, igual você deu o exemplo, né, Thaís? Comprei o celular. Então já compra, aproveita, ó, sabendo que as pessoas compram isso, já compra celular, capinha, o fone, o carregador, já aproveita e compra o dock station. Cara, o que era para ser um ticket de R$100, daqui a pouco se torna um ticket de 300, né? 400, 1.000. Então, o CRM, aliado a uma tecnologia que vai te ajudar a interpretar esses dados, vai te ajudar exatamente a conversar com o cliente certo, na hora certa, e que é mais conveniente para ele poder efetivamente comprar. Então, aí eu acho que um dos dados que é legais da gente observar já desse ponto é o caso de sucesso de um e-commerce da área de eletrônicos que conseguiu captar mais de 1 milhão de inscrições em um newsletter durante um ano. Esse número, quando analisado dessa forma, um tanto quanto vaga, você pensa, mas 1 milhão de pessoas, mas que resultado ele obteve efetivamente? Aqui a gente consegue pensar que esse 1 milhão de pessoas são 1 milhão de pessoas que ele não precisou atingir efetivamente, novamente, né, com tráfego pago. Imagina, é 1 milhão de pessoas que ele não teve que pagar o clique. Bota 50 centavos aí o clique, que tal uma média? Entendeu? Então vamos pensar da forma mais simples possível, mas utilizando um formulário estrategicamente posicionado em campanhas de incentivo, esses dados vão ser organizados dentro do CRM e vão ajudar o cliente a conversar cada vez mais e melhor com aqueles clientes que têm interesse. Então, após organizar e segmentar os dados, o próximo passo é sempre usar a automação de marketing para maximizar o engajamento que você tem com os seus clientes ali dentro. Então, a automação permite criar fluxos de comunicação que vão cada vez mais entender e facilitar a sua vida. E aí, eu acho que fica aí até uma pergunta para quem está no nosso chat aqui, para quem está acompanhando a gente. Quem nunca gastou horas criando uma trilha de e-mail que no final foi enviada uma única vez? Né? Eu já fiz muito isso também. Eu também. Dá até aquela dorzinha no coração, não é mesmo? Mas uma das práticas mais inteligentes que a Edrone consegue dar para os nossos clientes para aumentar tanto o ROI quanto o LTV é criar fluxos customizados ou utilizar os nossos fluxos pré-prontos. Então, você precisa de uma automação para recuperação de carrinho? Eu quero recuperar carrinho específico para esse produto, eu quero que, se o cara fechou, daqui 3 minutos ele vai receber um e-mail. Pronto. Você já facilitou a sua vida, você não vai precisar ficar reativando isso, né? Então, aqui a gente traz até um exemplo que eu acho
bacana, mas na recuperação de carrinhos abandonados, enviar e-mail ou notificação automática para lembrar o cliente de finalizar as compras, oferecendo, por exemplo, um desconto exclusivo. Um cliente que nós da Edrone temos em parceria com a Magazord usou a recuperação de carrinho e em um ano ele recuperou 365 mil reais, só com fluxo automatizado. Então ele setou uma regra e falou: quando o produto ficar abandonado no carrinho, em tanto tempo eu vou mandar um e-mail, em tanto tempo eu vou mandar outro, em tanto tempo eu vou mandar outro. Com 3 e-mails automáticos que ele enviava para recuperar carrinhos, ele recuperou quase R$500 mil em um ano. Assim, se a gente for olhar, em 2 anos, é R$1 milhão, gente. Entendeu? R$1 milhão parado na mesa. Né? É o famoso deixar o dinheiro na mesa. Que aí eu não gosto de olhar por esse lado, porque parece um tanto quanto arriscado demais, mas, gente, o carrinho abandonado não quer dizer que o cliente não vai comprar. Quer dizer que ele vai comprar em outro lugar. E, infelizmente, essa é a verdade. Se tu não recupera o carrinho que está ali, aquele cliente vai ser impactado por outro anúncio, por outra pessoa, que vai ofertar alguma coisa diferente para ele, e aí ele vai fechar. E isso acontece muito até por conta do nosso algoritmo, né? A gente montou um carrinho aqui, por exemplo, de um celular. Quando eu abro o Instagram, tem mais 10 celulares, ele tem mais 10 lojas passando. Então, se a gente já não pegar esse carrinho ali, já não montar o fluxo certinho, se a gente piscar, o cliente já está em outro site, né? Exato. E não adianta, gente, infelizmente, a gente querer ser pragmático nessa parte de falar, não, mas é que o meu produto... Gente, na internet, infelizmente, não é o seu produto. É como você vende. Porque o produto, se o cliente procurar, ele vai encontrar, né? Então, é como você vende o seu produto. E aí, para a gente dar um outro exemplo para falar sobre LTV e ROI, o reengajamento de clientes inativos. Com a Edrone, você pode criar campanhas para trazer de volta clientes que não compram há algum tempo utilizando a segmentação. Então, você aumenta o valor de vida desses clientes. Vamos pensar aqui, por exemplo, um cliente que tem o uso da Edrone, você pode criar uma campanha para trazer clientes que não compram vamos pensar aqui, 6 meses. E aí você vai mandar um e-mail só para esse nicho de clientes, pensando exclusivamente em como reativá-los. Então, um exemplo aqui que eu acho que é muito legal. Todo mundo já entendeu que é prática do mercado hoje, quando a gente fala de venda digital, primeira compra de 10% a 15% de desconto, frete grátis, se pagar no Pix tem mais 5% de desconto. Se você vai numa loja que não tem isso, hoje no digital, você até pensa, mas por que eles não... genérico, né? É o genérico. Mas aí vem a pergunta mais importante. E na próxima venda? Você está reativando esse cliente? Porque a grama do vizinho, infelizmente, é sempre mais verde. Se você não oferece nada, o teu vizinho está oferecendo. Então, como pensar uma estratégia de reengajamento? Pô, se eu estou pensando aqui, por exemplo, que eu tinha um monte de carrinho abandonado, que eu estava perdendo dinheiro, meu dinheiro estava acabando. Vou separar desse orçamento de quase R$500 mil por ano, que eu estava deixando em cima da mesa, eu não estava utilizando, eu vou pegar 25% desse valor e vou dar de desconto para clientes que são nativos há 6 meses. Pronto, gente. Só essa continha de padaria aqui vai te trazer cliente de volta. Porque no fundo, é os 10% do primeiro cliente, somado com 5% do Pix, mais não sei o que é do frete gratuito. Depois de 6 meses, aquele cliente, ele quer participar, ele quer se sentir empoderado pela loja. Porque, de novo, senão ele é só um consumidor. Você tem que criar fãs, você tem que criar clientes, você tem que criar vínculo com aquele usuário. E não tem modo melhor para você trazer um cliente feliz do que dando desconto para ele. Não tem como reinventar a roda, gente. Quando a gente está falando de produto, desconto é o que converte, né? A Magazord hoje tem uma funcionalidade muito legal, que é o sistema de cashback. Então, a gente consegue colocar ali quando que expira esse cashback. Então, talvez já utilizar esse sistema de cashback junto com o CRM ali para criar uma estratégia sensacional, né? A gente não captar esse cliente que está lá apagado na base, digamos assim.
E aí, gente, vamos pensar de novo pelo modo de visão comercial digital. Você já pagou por esse cliente. Você teve um custo de aquisição desse cara. Você precisa fazer ele te gerar dinheiro. No fundo, comercialmente falando, é isso. Você precisa fazer esse cara te dar dinheiro para fazer o dinheiro que você investiu nele valer a pena, né? Então, quando a gente está falando de trazer o cliente para perto, né? E aí a gente deu o exemplo ali da Amazon, mas vamos falar sobre a recomendação personalizada de produtos. Então, baseado no comportamento de navegação e histórico de compras, a Edrone envia a recomendação de produtos personalizados, aumentando a chance de vendas. Um e-commerce na área de moda gerou mais de 100 mil reais em vendas adicionais em um mês, utilizando só a recomendação personalizada. Então ele não mudou nada na estratégia dele. Ele só falou: vou adicionar no meu e-mail a recomendação personalizada. O que é a recomendação personalizada? Tá? Só para o pessoal entender. A Edrone faz uso dos dados, igual a gente está falando, dados do CRM, do arquivo da escola. Ele faz a leitura desses dados, entende por onde o teu cliente tem andado dentro do seu site, quais são os produtos que ele de fato estava visualizando, e vai, em vez de mandar um e-mail para ele falando sobre a capinha do iPhone, pô, às vezes o cliente não tem iPhone, às vezes é um cliente que tem Samsung. Ele já vai mandar diretamente a capinha do Samsung. Tá? A gente está trazendo um exemplo aqui mais abrangente, mas é exatamente isso que converte. É trazer o produto certo, no momento certo, para o cliente. E em um mês, esse nosso cliente em conjunto da área de moda gerou mais de 100 mil reais, com uma única ação criada de forma automática, tá? Você não precisa colocar qual é a regra do produto. Ele vai ler o perfil do cliente e vai mostrar para ele já o produto específico. E literalmente funciona, porque eu já fui impactada muitas vezes dessa forma, até trazendo uma aplicação de estudo, de caso, né? Eu comprei esses dias um blazer e eu tava louca atrás de uma calça para combinar com aquele blazer. Certo dia abri meu e-mail e tava lá a recomendação de produto de uma calça que ia encaixar perfeitamente. Aí eu impactada pela recomendação de produto. Então, gente, de novo, não podemos mais pensar da forma generalista. A gente tem que pensar que o consumidor digital, ele não está só na sua loja. Tá? O comportamento do consumidor digital é abrir 7, 8, 12 abas, abrir 3 marketplaces diferentes, ir no shopping, provar roupa no shopping, às vezes, para comprar no digital. Então, você tem que ter um diferencial. Você tem que, algumas vezes, saber mais do que o cliente sobre o que ele quer para efetivamente conseguir converter a tua venda, né? Então, aproveitando já essa deixa, vamos começar a falar especificamente sobre alguns cases de sucesso e como trazer essa realidade da automação e do pensamento estratégico dentro do marketing ajuda esses clientes. Então, vamos começar pela área de decoração, que um e-commerce nesse segmento conseguiu não só recuperar vendas com o uso do carrinho abandonado, mas também engajou milhares de clientes criando campanhas contínuas, tá? Então, demonstrando como uma abordagem focada em retenção e reengajamento gera resultados sustentáveis. E aí, de novo, eu faço aí o fechamento do ciclo sobre a torneira de dinheiro. Se você tem uma base de clientes aquecida, engajada, que conversa com você por e-mail, você não está mais deixando o dinheiro correr fora. Você paga uma vez para aquele cliente vir para a tua loja e você mantém ele ali dentro. A tua vazão de clientes, e a gente sabe que existe essa vazão, ela se torna muito menor, porque aquele cliente já passou a barreira da compra. Todo mundo aqui, eu acho que entende que existe no digital a barreira da compra. Será que essa loja é de verdade? Será que o meu produto vai chegar certo? Será que a minha experiência de compra vai ser legal? Será que não é golpe? Quando o cliente já passou por todo esse processo, se você simplesmente deixa ele embora, você está jogando dinheiro fora. Então, trazer esse cliente para mais e mais perto, fazendo com que ele se torne um representante da sua marca, é o melhor modo de você não só economizar na aquisição, mas manter o seu e-commerce saudável e sustentável, né? Então, a pior barreira já foi quebrada ali no início, né? Que ele já exato. Confirmou ali o pagamento. Então, depois dali é só realmente manter um relacionamento, cultivar aquilo, né? Então, Fazer funcionar, né? exatamente. Mas
Na nossa área de decoração, tem um cliente que faturou 13 mil reais em uma newsletter de Dia dos Pais e 365 mil reais em carrinhos abandonados durante um ano. Então a gente não está falando de números pouco expressivos. Ah, Ed, eu vou mandar um e-mail para vender 4, 5 tickets. Não, cara, a gente está falando de fazer uma venda aí bem mais alta. E quanto menor o período que a gente observa, mais impactante é o resultado. Porque 365 mil reais, se a gente for olhar, é R$ 1.000 por dia, só de carrinho abandonado. Exato. Né? R$ 1.000 por dia de carrinho abandonado. E 13 mil em uma ação, né? Porque a newsletter você tem que programar, você tem que construir, você tem que ter algo bacana para falar com aquele cliente. Mas em um dia, tu ganha 13 mil da newsletter, mais 1.000 de carrinho abandonado que você deixou de perder, né? Tudo isso de forma automática, entendeu? Então, a gente já está falando de trazer para perto do olhar mesmo do cliente a valorização daquele produto ou daquele serviço, né? Mais um outro case que eu acho legal, que é mais de 27 mil reais em produtos recomendados em um mês só. Então, de novo, a gente ligou a automação de produto recomendado e na área de decoração o cliente faturou 27 mil reais em um mês. E mais de 900 mil reais na automação de inscrição de newsletter. Então, gente, o cara se inscreveu na newsletter, recebeu um e-mail de impacto e durante um ano ele faturou quase R$ 1 milhão de forma passiva com um e-mail que fica pronto a partir do momento que ele entra dentro da Edrone. Na realidade do digital, pode parecer pouco, pode parecer muito, mas a gente está falando de dinheiro que estava parado, em cima da mesa. Iria para outro concorrente, né? E aumenta um faturamento de um concorrente, né, Ed? Exato. Então, mais do que isso, né? Mais um outro dado interessante, que é mais de 28 mil clientes engajados nas comunicações. Isso é um insight que a própria ferramenta da Edrone consegue trazer. E mais do que isso, a gente está falando de um cliente que ele vai saber com quem falar. E mais do que o que a gente apenas observa ali, ele tem 28 mil clientes engajados e 1.250, igual a gente tem aqui no exemplo, não engajados. Isso quer dizer que ele tem 1.250 clientes que estão deixando dinheiro na mesa. Que ele pode pensar numa estratégia um pouquinho diferente para reativar esse cara e fazer com que ele passe a ter 29 mil e poucos clientes todos engajados. Então é virar essa chavinha, gente, de pensar em como trazer o cliente para mais perto e manter ele próximo cada vez mais, né? Quando a gente muda de setor, e aí, igual a Tami estava falando, que embora pareça, né, a área de decoração e a área de moda, podem ser mundos totalmente diferentes, porque tem o pessoal da decoração mais simples, a decoração de madeira rústica, o pessoal da decoração de pequenos itens, e quando a gente vai para a moda, a gente pode estar olhando tanto para a alta costura, quanto para aquele material do dia a dia, uma moda mais simples, a moda casual masculina, que eu posso me enquadrar nesse caso sem muita preocupação, a gente não liga muito, é uma camiseta, uma calça e uma camisa, e tá todo mundo lindo, mas quando a gente olha de novo para números, é um impacto gigante. Então, um outro e-commerce de moda se destacou usando campanhas de newsletter para criar um senso de urgência e exclusividade, gerando uma receita super significativa com promoções relâmpago. Então, ele abria a ferramenta da Edrone, programava uma newsletter super rápida, porque a Edrone já ajuda na tagline, ajuda você a escrever o copy, vai te ajudar a mandar o produto recomendado de forma automática e vai te dar todos os insights de números posteriores quando aquele e-mail for aberto. Nossa, meu sonho é de princesa, uma ferramenta assim que vai fazer... Eu gasto horas escrevendo e-mail ainda. Então, ter algo que vai facilitar isso, sensacional. Na minha carreira, eu trabalho com e-commerce há basicamente 11 anos já, e eu falo, eu tô na Edrone há 2, e eu falo com tranquilidade. Se eu tivesse descoberto a Edrone há 2 anos atrás, eu não tinha vindo trabalhar na Edrone. Eu estava lá no e-commerce que eu estava antes, usando a Edrone, fazendo meu trabalho se tornar mais fácil. Né? Que é a nossa dor hoje em dia, né? De montar um título atraente, montar um corpo de texto atraente,
porque muitas vezes a gente não é bom nisso, a gente é bom em estar lá na frente, fazendo, Estratégia. tocando a Exato. operação, cuidando do financeiro, mas não. O escrever o e-mail não é para mim. Tá aí, ó. IA E ajudando a gente, aí, drone ajudando a gente. e aí eu digo mais, porque pode ter, e eu já tive algumas conversas com alguns clientes super bacanas, que o cara já tem uma super operação, fatura milhões, e ele fala, Ed, mas o que eu vou fazer com a inteligência artificial da Edrone? Eu falei, cara, você já tem um time que escreve teu copy, né? Tenho. Ele é bom? Nossa, é maravilhoso. Eu falei, cara, então eles vão tirar de letra, porque eles vão ter menos trabalho, eles vão escrever um pré-copy super simples, a IA da Edrone vai ajudar ele a transformar isso em algo cada vez mais rápido, e ele vai ter mais tempo para cuidar da copy em SEO para os produtos do teu site, ele vai conseguir te ajudar a fazer criativos mais bacanas para você colocar no tráfego pago, que é isso. A inteligência artificial, ela surge não para tomar o trabalho de ninguém, mas para facilitar o trabalho de quem sabe operá-la, né? Exato. Tem mais para somar com a gente. Eu uso muito IA até, monto meu prompt ali, supimpa, digamos assim, né? Para ele me trazer ali um bom conteúdo. Né? Exato. Mas a IA não funciona sem a gente dar o comando, né? Então. E não tem muito o que fazer quando a gente olha de forma bem clara, porque, gente, é a mesma coisa sobre o uso da internet e a venda digital. Foi-se o tempo que, eu não quero entrar no digital, vou continuar com a minha loja. Desculpa, a longo prazo você vai acabar se tornando defasado. Então, se você é um ótimo copy, maravilha. Se especialize em inteligência artificial, que você vai virar um ótimo copy com o tempo. Você é um ótimo estrategista? Que bom. Se especialize em inteligência artificial, que você vai virar um ótimo estrategista com o tempo. Porque é isso, a inteligência artificial vem para somar e facilitar na nossa vida. Né? E aí, falando de tudo isso, vamos falar de número também, porque só com produtos visualizados em um mês, um cliente nosso faturou 67 mil. Então, assim, ó, o cliente visualizava o produto, ele recebia um e-mail baseado na experiência que ele teve dentro do site e faturou 67 mil reais. Ou mais de 2 mil novos inscritos no último mês e uma taxa de recompra de 25%. Se isso aqui não é trazer, não é trazer dinheiro para dentro da loja, eu não sei o que é. Porque você não só está aumentando a sua base, captando novos leads, mas você está fazendo com que quem já estava lá continue comprando. Porque a comunicação e essa parte estratégica de trazer o cliente para próximo é o que faz com que você tenha longevidade no mercado digital, não é? Com certeza. E eu vejo muito e-commerce aí que ainda assim negligencia esse CRM, essa importância de ter um CRM, que está com uma taxa ali de recompra de 6, 7, 8%. Imagina que coisa linda tu acordar de manhã, tu tá com 25% de recompra, com 2, 3 cliques que tu fez dentro de uma ferramenta. Exato. Você cria algo de forma rápida, prática e quase que pronta, né? E com isso você começa a vender mais e melhor. A gente não está falando de receita de bolo, tá, gente? Infelizmente, não vai funcionar igual para todo mundo. Queria muito que fosse, queria chegar aqui e prometer para todo mundo. Gente, assina Edrone, vocês vão ter 55%. Não é tão simples assim. Até Mas porque, Ed, a gente tem públicos, né? Por exemplo, Exato. público feminino de 20 a 25 anos, mas eu tenho um gosto, a outra fulana tem um gosto, então tudo que vai mudar é a tua segmentação dentro do teu e-mail. É toda a tua estratégia ali dentro. Então, realmente, essa receita de bolo hoje não existe. Porque a receita de bolo é a feminino de 20 a 25 anos. Mas e os ingredientes que vão ali dentro é que vão dar aquele toque a mais, que daí entra aqui toda a estratégia. Né? Exatamente. E aí, agora que os números começam a ficar cada vez mais absurdos, tá? Porque esse mesmo cliente da área de moda recebeu mais de 700 mil em receita só com o newsletter em um mês. Um mês. E 25 mil recuperando carrinhos com automação de carrinho abandonado. Vejam como é engraçado quando a gente olha, se a gente for fazer até mesmo um comparativo de um case para outro. No nosso outro modo operando ali, o nosso cliente faturou quase
365 mil reais em um ano recuperando o carrinho. Esse aqui Sobrou. fez 700 mil em newsletter, mas não recuperou tanto carrinho. Então, é exatamente a visão de não existe receita de bolo. Mas 25 mil usando a recuperação de carrinho abandonado é 25 mil que ele ia perder e ele continuou faturando. E usando a newsletter como uma ferramenta de venda, ele faturou quase que 1 milhão em um mês, entendeu? Então, olha como a balança ela sempre está fluida e você precisa analisar os dados e entender como fazer eles trabalharem para você, né? Mais um tópico legal da área de moda, que é mais de 35 mil reais com newsletter de promoção relâmpago. Então, pô, eu tô vendo aqui que o meu produto controle remoto tá sobrando aqui no meu estoque, eu preciso dar fim nele, só que eu já vou aproveitar esse fim aqui que eu vou dar nesse produto, já vou fazer uma promoção aqui, ó, levou esse produto, ganha mais 10% na compra de outro. Estamos falando aqui sobre estratégias de cabeça, tá, gente? Vai depender muito, obviamente, de como a sua operação funciona. Mas você faz uma newsletter relâmpago, faz uma super promoção rápida e fácil e você vende de forma rápida e fácil. Porque já está tudo pronto lá dentro da Edrone. Você só vai ter que arrastar e puxar quais são os itens dinâmicos que você quer dentro da sua newsletter, fazer o envio, em vez de perder... Aí eu começo a revelar a idade aqui, mas igual eu fazia lá no começo, você tinha que escrever a sua newsletter em HTML, tinha que passar num debugger de código para ver se não ia quebrar na caixa de e-mail do cliente e rezar para ele abrir. Você tem tudo pronto, drag and drop, só puxar e montar o e-mail de forma rápida e prática dentro de uma ferramenta que vai te auxiliar a criar todo o processo de e-mail. Né? Às vezes é aquele produto que tu já não sabia mais o que fazer com ele, que estava lá só ocupando espaço, acumulando energia, e que coleção nova precisava entrar e a gente precisava liberar espaço, né? Dinheiro então, que estava na mesa também, então... É a hora de virar a chave e fazer essa roda girar. E aí, já caminhando agora um pouquinho mais para o nosso final, mas quando a gente fala sobre eletrônicos, e é uma área um tanto quanto... concorrida, porque, convenhamos, eletrônicos no Brasil, a gente fala muito sobre importação, não adianta fugir, tá? Mas um e-commerce que vende eletrônicos converteu leads em clientes ativos ao longo de um ano com um pipeline de marketing automatizado eficiente. Então, ele cria um funil e ele começa a transformar aqueles leads, aquele pessoal que estava pensando em comprar, analisando, em clientes de fato, mantendo os clientes engajados e prontos para converter. Então, mais de 60 mil reais em inscrição de newsletter em um mês. Lembrando, gente, que basicamente a inscrição de newsletter é o e-mail de boas-vindas. 60 mil reais vindos do oi. Imagina eu aqui com você, Tami. Estamos conversando, eu venho aqui e te dou oi, tu me compra um produto. Imagina para... De eletrônico, que o ticket já é mais alto. E eletrônico é muito por preço, né? Não tem nada de diferencial, nada a mais que tu possa entregar para o teu cliente. Então, se tu não captar ele ali rapidamente, já captar essas informações dele, já oferecer um e-mail, já oferecer ele um cupom de desconto e já captar esse cliente de fato, tu perdeu para a concorrência, né? Eu falo que na área de eletrônico é a área que você precisa abraçar o cliente. Mas abraçar mesmo, de não deixar ele embora. Exato. Porque se o cara passa na tua loja, e aí vamos lá, falar sobre o algoritmo de novo. Meu, eu passei na tua loja para comprar um iPhone, eu não comprei de você, esquece. Alguém vai me vender um iPhone. Seja o Zé da esquina, seja a própria Apple. Alguém vai me vender um iPhone. Porque se eu já demonstrei um interesse em comprar, o que não vai faltar é gente facilitando o modelo de compra, fazendo comunicação, e lançando uns criativos super legais na cara, para falar, putz, eu preciso, né? Então, quando a gente fala da área de eletrônicos, e aí a coisa começa a ficar, de novo, absurda. Porque mais de 1 milhão de reais convertidos durante um ano só com a inscrição de newsletter. Tá? Nossa. 1 milhão em inscrição de newsletter em um ano e um aumento de novos contatos durante um mês. Então, durante o mês, ele teve um aumento aí
de 4,94, mas durante um ano, só com o e-mail de olá, Tô aqui. ele vendeu 1 milhão. Olha, eu tenho aqui um iPhone, quer comprar? Quero. Olha, eu tenho aqui um controle de ar-condicionado, quer comprar? Quero. E de grão em grão, nesse caso, uns grão bem grande, pelo visto, né? Exato. O nosso cliente consegue faturar 1 milhão de reais. Então, de novo, é pensar estrategicamente, né? E que muitas vezes a gente acaba negligenciando, né? Vou mandar um e-mail só com isso. Mas às vezes é esse e-mail que o cliente estava esperando, né? A gente tem que olhar como um todo e não olhar só para si mesmo. Porque eu não compraria, mas fulano lá compraria. Então não custa nada a gente mandar um e-mail e criar esse relacionamento com ele. Mostrar que tu tá ali, né? Quem não é visto não é lembrado. Então se a gente não mandar um e-mailzinho ali 2 vezes na semana, talvez tu caia no esquecimento. E mais do que isso, né? Quando a gente fala de novo sobre automação. Imagina que você cria um e-mail de inscrição de newsletter, que é o meu e-mail do Olá, só que aí eu coloco dentro do meu e-mail de inscrição de newsletter uma variável ali, né? Uma caixinha de produto variável, que é os produtos visualizados. Eu coloco produtos visualizados e embaixo eu coloco produtos recomendados. A gente está falando de comunicação a nível enterprise, que é, de novo, o que a Amazon faz. Hoje é o que a Shopee e a Temu e outras grandes do mercado fazem. Você não quer esse? Mas esse aqui mais baratinho. Ou esse aqui mais caro. Ou e se você comprar tudo, eu te der 10% de desconto. Né? Tudo isso você consegue facilmente criar dentro da Edrone. Então, como que um cliente fatura 1 milhão com um e-mail de Olá? Colocando dentro do próprio e-mail um produto dinâmico que vai falar com ele sobre o que ele acabou de visitar. É quase uma recuperação de carrinho abandonado, só que menos agressiva. Né? Eu não estou falando compra o que você deixou, mas olhe o que você... Continue olhando o que você estava olhando. Né? Exatamente. E aí, para a gente fechar, só mais um casezinho aqui da nossa área de moda, que houve mais de 20 mil em uma única campanha de newsletter de lançamento. Então, vou fazer um lançamento igual a gente estava falando ali, da moda praia, né? Ou venceu consegui fazer uma campanha rápida, queimei o meu estoque antigo, criei uma lista VIP só para os meus clientes mais engajados, meus clientes que eu sei que o que eu anuncio eles compram, vou fazer uma campanha de lançamento, vou lançar aqui só no newsletter. Você seleciona a lista de produto dentro do seu site, manda a newsletter e esse nosso cliente, por exemplo, vendeu 20 mil em uma única campanha. Mas... Teve casos até de o cliente até se preparar, vou começar aqui com uma campanha de e-mail marketing para ver como é que vai ser a aceitação do público para esse produto. Vendeu todo o estoque, teve que fazer tudo. eu já ouvi sobre esses cases. E é muito engraçado, gente, porque assim, embora a gente está cada vez mais avançado na era tecnológica, todo mundo está acostumado a ter um computador mais forte do que o da NASA na palma das mãos, a galera esqueceu como o e-mail funciona. Né? A galera às vezes se perde sobre... Vocês sabiam, gente, que o e-mail ainda é o preferido das pessoas para fazer compras? Porque elas entendem a seriedade do e-mail, né? O cliente, ele entende que para eu converter... O WhatsApp, hoje em dia, a gente passa para qualquer um, né? Me chama ali no WhatsApp. Você passa seu e-mail para qualquer um, Tamires? Jamais. E fora que... Bom, o meu Instagram já hackearam, meu WhatsApp já hackearam, então qualquer um que... sabe, já fica com o pezinho atrás de receber mensagem de um número diferente. Ou, opa, como é que pegou meu número? Alguma coisa tem aí, né? Então, o e-mail não. Tu deixou o teu e-mail lá, tu já se sente mais confiante, né? Exato. Então, não é mais o modo agressivo. O e-mail hoje não tem que ser agressivo. Pelo contrário, ele tem que ser convidativo, ele tem que fazer com que o cliente se sinta satisfeito com a ideia de eu forneci meus dados. Então agora me forneça informações legais sobre a sua empresa, me deixe confortável com a ideia de comprar o seu produto, não é? Sim, o pessoal já se acostumou. Então tem muita gente que adiciona o produto no carrinho já esperando aquele e-mail de cupom de desconto. Então se a gente não fizer o básico, que é o enviar um e-mail de carrinho abandonado ali,
muito dinheiro realmente vai parar na mesa, né? Show. E aí eu já vou aproveitar, pular para a nossa sessão de perguntas e encerramento. E eu estou olhando aqui, o Marcos Antônio Souza fez uma pergunta que eu acho que a gente pode debruçar-se um pouco sobre ela, mas tem estratégias específicas para e-commerce de venda de ferragens e fechaduras que não quer se posicionar somente abaixando o preço? É uma pergunta um pouco direcionada, né? Mas vamos pensar comigo, Tami. O que a gente pode pensar junto que a gente consegue oferecer para o Marcos? Porque de cabeça me veio algumas posições, principalmente voltadas para a área de e-mail, que é, Marcos, sua empresa hoje, ela já se posicionou como uma resolutora de problemas? Porque é isso, né? Vender ferragem, fechadura, não necessariamente, tá, pode te ajudar a se destacar no mercado, mas ser um solucionador de problemas, conversar com o seu cliente, propondo soluções para o dia a dia dele, muito mais será validado e valioso, porque é aquilo. Quando alguém te dá um conselho, né, você leva para o coração. Quando alguém te oferece um produto, você já pensa, quanto que isso vai me custar? Exatamente. Né? Então, abaixar o preço, às vezes, parece que é a única oportunidade que a gente tem, é o único modo que eu vou ter para vender, para concorrer no mercado. E não, gente. E aí, vou aproveitar, eu achei que eu não ia encaixar essa no nosso bate-papo, mas eu vou conseguir encaixar, que é, de novo, falar sobre cliente e consumidor, porque o consumidor, ele está indo atrás exatamente disso, de preço. Agora, quando a gente fala sobre, e aí vamos pegar o exemplo que eu dei mesmo, um cliente da Gucci, se ele quisesse uma roupa, ele ia na C&A. Quando ele vai na Gucci, ele está procurando um valor específico que a marca representa para ele. Então hoje, Marcos, a sua loja, ela cria vínculo com o cliente para que ele tenha percepção de valor do seu produto, não única e exclusivamente de preço. Porque quando você cria fãs da sua marca, quando você cria representantes da sua marca, não se trata mais sobre preço, e se trata sobre experiência de compra. Você concorda comigo, Tami? Com toda certeza, e é criar um relacionamento, né? Não é só enviar e-mail marketing jogando o produto ali, é realmente se mostrarem, talvez trazer dicas ali no e-mail para ele também, de ferramentas, né? E não somente oferecer produtos, a gente vai trazendo esse cliente mais para perto, poxa, realmente ele tem um valor, eles me ensinam, me ajudam, se mostram preocupados comigo, e daí a gente vai fidelizando nossos clientes também, né? Eu acho que até um outro ponto para a gente responder aqui, que agora eu vi, tanto o Cris Meneghel quanto o Marx fizeram perguntas muito próximas de, gente, eu não quero me posicionar só com preço. Então, a gente tem que pensar em o que mais a gente pode oferecer, né? Eu gosto de um exemplo de uma marca que eu passei a consumir desde muito novo. Quando eu era mais novo, eu era bem do rock, sabe? Aquele jovem de camiseta de banda. Eu era esse cara. E eu comprava, eu sempre gostava de comprar em lojas de banda e tudo mais, até o dia que eu fui impactado por uma loja e fui comprar camisetas ali. No e-mail deles de boas-vindas, eles já mandavam um link que era: confira agendas de show próximos de você. Eles faziam uma geolocalização na hora que você preenchia o cadastro, eles tinham uma curadoria para entender, e aí era uma parceria com casas de show da região, para entender quais eram os shows que teriam ali dentro, e eles te ofereciam camisetas das bandas que iam tocar nesses shows. Essa loja ainda existe, eu ainda sou cliente dessa loja, e eu continuo comprando dela, e eu, mais do que isso, a minha irmã, hoje eu tenho uma irmã de 18, 19 anos, que foi pelo mesmo caminho do rock, e a minha irmã também compra na mesma loja, para seguir todo esse trajeto de, eu vou ver qual que é a banda que vai tocar no próximo mês. Ela já vai lá, hoje a loja é bem grande, então ela tem parceria com as casas de show. Se você compra a camiseta, você tem desconto no ingresso. Mas é isso. Olha como ela a loja gerou valor em algo que não tinha custo nenhum para ela. Ela não tem custo de olhar na região
e falar, vou fazer uma curadoria para os meus clientes. Eu entendo que os meus clientes compram camiseta de rock, vou vender, junto com a camiseta de rock, o itinerário para onde ele pode ir com essas camisetas. Isso é legal. E tenho certeza que eu esperava todo mês o e-mail dessa loja para ver a listagem aonde que eu vou. De shows. Exatamente. Então, a gente mesmo se programa já para receber esses e-mails. Né? Então, isso é legal até de colocar no fluxo. Já desenhar, por exemplo, no segmento ali do Marcos, toda segunda eu vou enviar uma dica, quinta-feira eu vou enviar, de repente, não sei, até o Ed pode trazer um pouquinho mais de estratégia do que eu, né? Mas se programar já, porque o cliente vai ficar esperando esse e-mail, vai aguardar esse e-mail, né? E eu acho que, até para o caso do Marco, um outro ponto que é muito legal. Os produtos que, no caso, não conheço a loja do Marcos, mas pensando no que eu conheço de mercado da área de ferragens, são produtos de necessidade. Ninguém pensa, acho que hoje eu vou comprar uma tinta. Ou, acho que eu vou trocar a fechadura da minha casa. As pessoas, elas compram esse tipo de produto na hora da necessidade. Putz, quebrou meu molho de chave aqui, vou precisar comprar uma nova fechadura. Então, trabalhe com antecedência. Crie alertas para o seu cliente, pensar em como você gera valor. Então, olha, você sabia que quais são os três sinais de que a sua fechadura está com problemas? Isso é um e-mail que pode super converter de forma rápida e prática. Você pensa, como é que eu vou falar para o meu cliente que ele tem que começar já a pensar e ter percepção de valor do meu produto agora, já que ele não precisa agora comprá-lo? Eu vou falar para ele, olha, sabia que quando você vira a maçaneta e ela tem um joguinho, quer dizer que em breve você vai ter um problema com a sua fechadura? Quer aproveitar e já olhar a nossa lista de produtos aqui embaixo? Pronto, você tem um e-mail super bacana para criar relacionamento com o teu cliente de forma rápida e prática. Certo? Algo mais? A Mari está aqui fazendo o nosso suporte, mas Marcos, você que chegou agora ou que está aí faz tempo, fica tranquilo, todo o nosso conteúdo vai estar disponível no YouTube. A gente encerrando amanhã de manhã, esse conteúdo já vai estar online para vocês poderem acompanhar e todo mundo que se inscreveu vai receber o link diretamente pelo e-mail. Então, fiquem à vontade aí para continuar acompanhando esses e outros conteúdos que a gente já tem na nossa página do YouTube. Belezinha? Algo mais que você queira acrescentar, Tami? Acredito que seria isso. Acho que deu para tirar vários insights extremamente relevantes. Aí a gente conseguiu ajudar o Marcos, o Cris. Então, nossa missão está cumprida, né? A gente já conseguiu trazer um pouquinho mais de conhecimento para os demais aqui. Missão cumprida, então, Ed. Maravilha. Gente, muito obrigado. Fica aí um meu momento de gratidão por você ter participado comigo também, para a gente ter esse bate-papo e, de fato, ter ajudado o pessoal já a começar a pensar fora da caixa e começar a usar essas ferramentas que hoje existem no mercado para facilitar o dia a dia de trabalho deles. Com certeza. Eu agradeço o convite, né? Fica o convite agora, vamos até a Magasalho de bater um papo com a gente. Fica o convite para toda a galera também. Agradeço muito de coração, Ed. Com certeza é uma parceria sensacional. E tamo junto, né? Fechou. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.